Olá, yogis e yoginis, bom dia. Bom, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o programa Yoga Transforma. Então aqui eu falo para você que é professora de yoga, né? Como você pode se tornar um instrumento de transformação para os seus alunos e para suas alunas por meio dessa prática que é o yoga. Eu sou a Vivian Cunha e hoje eu vou falar sobre as consequências de conhecer ou de não conhecer as escrituras do yoga, né? Hoje especificamente eu vou falar sobre os Yoga Shastras de Patanjali. Bom, então, o que são, né, os Yoga Shastras de Patanjali? Então, primeiro eu queria começar falando sobre a terminologia, que talvez você conheça os Yoga Shastras de Patanjali como Yoga Sutras de Patanjali, né? Então, qual é a diferença entre essa terminologia? Bom, por muito tempo se usou essa terminologia, né, de Yoga Sutras de Patanjali, porque acreditava-se que os sutras, né, o que são os sutras? A tradução de sutra é fio, né, sutura, fio. Então, o que Patanjali fez foi criar um fio de pensamento, né? Então, os sutras, eles são esses aforismos, são frases bem concisas, porém trazendo um significado profundo, um significado bastante denso, muita informação compiladas nesses aforismos, né? Então os sutras, né, são essas frases, esses fios de pensamento, essas pílulas de conhecimento bem concisas, bem curtinhas e profundas. E por muito tempo acreditou-se que Patanjali escreveu os sutras, né? Ele compilou esses sutras e Vyasa comentou os sutras. Só que está acontecendo no mundo acadêmico uma pesquisa muito profunda das escrituras, né, da história antiga da Índia, porque as escrituras não vêm com data, não tem lá, quando encontra uma escritura, não tem uma data lá para facilitar a vida de quem encontra depois hoje em dia, né? Então, existe uma pesquisa sendo feita muito profunda e tem um pesquisador fazendo um trabalho muito profundo sobre Patanjali. O nome dele é Philip Maas. Ele é um pesquisador austríaco, acadêmico, e a dissertação de doutorado dele foi justamente sobre Patanjali. Então ele vai coletando algumas evidências, né, diversas evidências, na verdade, até para colocar, contextualizar no tempo quando Patanjali existiu, né, para falar sobre os sutras que ele chama de Shastra, né? Então, o que seria Shastra? Shastra é uma estrutura em que a gente tem o comentário, o sutra, né? O aforismo, seguido do comentário. Então, por muito tempo acreditou-se que esse comentário tinha sido feito por Vyasa. Vyasa foi um grande sábio daquela época, né, lá na Índia antiga. Então, Vyasa foi um grande sábio, só que ao mesmo tempo, em sânscrito, Vyasa é a palavra utilizada para denominar um comentador, alguém que compilou, alguém que aglutinou ideias. Então, houve essa confusão por muito tempo, né? E Philip Maas, ele confirma que foi o próprio Patanjali que comentou os sutras. E isso, qual a importância disso, né? Isso é muito importante porque a partir daí a gente vê que o comentário como a gente chamava de Vyasa, né? Agora a gente sabe que é Patanjali, é a própria opinião, digamos assim, é a própria ideia que Patanjali queria passar pra gente. Porque a gente encontra diversos comentários, diversas interpretações desses sutras. Então, e mais um parênteses, né? Posso continuar chamando de sutra? Claro que pode. Quando a gente está falando do aforismo, né? Dessas frases concisas e profundas, a gente continua chamando de sutra, não tem o menor problema, né? Mas a obra em si, a obra completa, que traz o sutra e o comentário do próprio Patanjali, né? Que acreditava-se, né? Que era Vyasa, que não deixa de ser, né? Porque Patanjali foi um sábio também, né? Essa confusão do Vyasa. A gente chama a obra completa, Sutra Comentário, de Shastra. Então, perdi meu pensamento, tá? Antes de abrir esse parênteses do Shastra, das interpretações. Então, a gente vê diversos mestres sábios, professores, comentando os sutras. E aí a gente percebe, né, que cada um vai trazer a sua interpretação.
E as interpretações são, sim, muito ricas, a gente aprende muito com as interpretações, trazem uma nova perspectiva. É interessante que cada professor, cada mestre, cada um que traz o seu olhar sobre os sutras, também vai trazer as suas crenças, as suas experiências, o seu conhecimento. Então a gente vê comentários do sutra em diversas tradições. Então a gente vê comentários vindo do Vedanta, a gente vê comentários vindo do Tantra, a gente vê comentários do Sankhya. Então a gente vê um leque enorme de interpretações, de opiniões. Só que, por agora, a gente saber, né? E não só o Philip Mass fez essa pesquisa, agora tem diversos outros pesquisadores acadêmicos que estudam profundamente essas questões, também se aprofundando mais e mais nisso. Quando a gente sabe que o próprio Patanjali comentou os sutras, então a gente sabe qual foi a ideia original. Então essa é a grande importância, né, do Shastra, do Yoga Shastra de Patanjali, essa obra completa, sutra e comentário pelo próprio Patanjali, traz a semente original. Não menosprezando de forma alguma as interpretações, elas enriquecem muito também, né, trazem uma visão mais expandida, traz reflexões, insights muito interessantes. Então, essa é a importância da gente saber que é um Shastra, né? E não apenas o Sutra. Sutra com comentário formando Shastra. Então, o nome mais tecnicamente correto atualmente é Yoga Shastra de Patanjali. Então, tendo feito esse comentário sobre a terminologia, né? São 196 aforismos nessa obra, né? No Yoga Shastra de Patanjali. E esses aforismos, eles são divididos em 4 capítulos. Então, a gente tem 4 capítulos, sendo que o primeiro vai falar do Samadhi. Então, o objetivo do yoga, né, segundo Patanjali, é a gente alcançar a emancipação, essa independência, essa libertação profunda, né? Então, o primeiro capítulo ele vai direto ao ponto. Ele vai falar sobre o estágio mais profundo de meditação, né? Então, a importância... Patanjali tem uma importância muito grande por diversos motivos, mas um dos motivos é esse desbravar que ele fez da meditação, do universo meditativo, né? Do estado meditativo. Ele vai desmembrando isso de uma maneira muito clara para a gente entender, né, o que é o yoga. Ele dá uma introdução muito legal, muito geral, né, do caminho de Samadhi, como a gente faz para chegar em Samadhi, né, que é essa absorção meditativa, né, essa absorção completa, o estágio mais avançado da meditação. Essa questão do Samadhi é o centro do sistema de Patanjali, né? Então, Patanjali foca muito na questão da meditação. Então, ele vai falar de diversas outras questões, né? Vai falar de asana. É interessante, né? Em 196 aforismos, 3 sutras, 3 aforismos, são sobre asana. Então, olha a importância que o asana tem dentro do sistema de Patanjali, né? É uma parte, sim, mas não tem todo esse holofote, né? Que hoje em dia os asanas recebem. Então, de 196, estão apenas 3 falando sobre asanas. Então, nesse primeiro capítulo, ele já vai de cara no que é mais importante. Samadhi, absorção completa, estágio mais avançado da meditação, que é o cerne do que Patanjali traz, né? Em seguida, ele vai falar sobre o sadhana, sobre a nossa prática espiritual. Então, esse segundo capítulo do Yoga Shastra de Patanjali é um capítulo sobre a prática. E é muito interessante, né? Porque no início, nesse primeiro capítulo sobre a meditação mais profunda, né? Sobre o Samadhi, ele já está falando com quem tá caminhando já está meditando, já conseguiu acalmar a mente, né? Acalmar as flutuações da mente. Ele está falando com essas pessoas que já estão nesse caminho de meditação profunda. Aí chega no segundo capítulo, ele já chega com uma abordagem, mas se você ainda não tá lá, né, temos aqui um caminho para a gente seguir para tornar isso acessível para você também. Então ele começa a trazer para a gente como a gente pode desenvolver a nossa prática espiritual. Então isso está lá no segundo capítulo, o capítulo sobre o sadhana, a prática. E aí, em seguida, vai vir o Vibhuti Pada. Então, Pada significa capítulo, né, em sânscrito. Então, nesse momento, ele vai fazer uma descrição daquelas habilidades, pode chamar de habilidades paranormais, poderes místicos, que
se mostram ser um subproduto inevitável de quem está muito disciplinado, né? Da disciplina yoga, de quem está trilhando esse caminho do yoga, que eu vou falar daqui a pouco, né? O caminho de 8 passos que ele estrutura pra gente. Então tem esse terceiro capítulo, Vibhuti-pada, que ele vai adentrar um pouco mais nesse universo dos poderes místicos. E aí tem o quarto e último capítulo, que é o Kaivalya-pada. Então é o capítulo sobre a grande libertação, a grande emancipação, né? Então ele vai mapeando esses processos do yoga que vão conduzir a essa meta última, né? Que é essa suprema, essa grande libertação Kaivalya. Então, uma coisa também que eu queria comentar, essa estrutura do yoga, dessa obra, Yoga Shastra de Patanjali. E uma coisa que eu queria comentar que, hoje em dia, todo mundo está falando de Patanjali, né? Nos últimos anos, últimas décadas até, inclusive, estamos todos falando de Patanjali nas práticas de yoga, nesse universo do yoga, nos cursos de formação. Patanjali é importante? Sim, com certeza, Patanjali é importante. Só que quando a gente pensa em Hatha Yoga, porque Patanjali se tornou muito importante dentro desse universo do Hatha Yoga, né? E Patanjali, ele traz essa compilação, né? Ele traz os sutras e o comentário, o Shastra, muito antes do Hatha Yoga existir. Então, o Hatha Yoga vai se embeber nessa fonte, né, de Patanjali, além de outras. O Tantra é uma grande fonte do Hatha Yoga, só que a gente acaba colocando um holofote muito grande em Patanjali. Então, só pra gente ter uma ideia, né? As maiores escrituras que têm uma importância muito grande no Hatha Yoga, ela só começa a aparecer lá no século XIV, né? 14 até o século XVIII, mais ou menos, vão aparecendo essas escrituras, né? Shiva Samhita, Geranda Samhita e o Hatha Yoga Pradipika. Então, os sutras, eles recebem uma atenção muito grande hoje em dia, só que, na verdade, existem diversas outras escrituras que estão trazendo a base, de fato, do Hatha Yoga. Então, é importante a gente colocar isso em perspectiva, né? Contextualizar. Patanjali recebe uma atenção muito grande e por que isso acontece, né? Patanjali fez um trabalho muito incrível, né? Ele sistematiza, ele coloca uma estrutura, ele traz o yoga dentro de uma estrutura. E a gente adora uma lista, uma estrutura, algo que é trazido pra gente de uma forma mais simples, né? Mais mastigadinha. Então agora se a gente sabe, poxa, agora eu tenho 8 passos para seguir, então agora eu sei o que eu tenho que fazer. Então essa forma mais mastigadinha, enumeradinha, compilada, são 8 passos que a gente segue, são 5 yamas, são 5 niyamas. Então isso traz um conforto para o nosso coração que gosta de passo a passo, né? Me diga então, né? Eu quero caminhar no yoga, o que eu faço então? Toma aqui, temos 8 passos. Então Patanjali tem essa importância porque ele sistematizou, ele estruturou. E isso tem um peso muito importante, né? E outra questão também é que quando o yoga vem para o Ocidente, tem 3 grandes professores, além de outros, né? Tem 3 grandes professores que trazem o yoga para o Ocidente. A gente tem Patabi Joyce, que criou o Ashtanga Yoga, né? O sistema, o estilo Ashtanga Yoga. A gente tem Iyengar e a gente tem Desikachar. E todos eles são filhos de Krishnamacharya. Então, Krishnamacharya foi esse grande yogi também, lá da Índia, que também foi responsável, né, por trazer o yoga para o Ocidente. Então, esses 3 grandes professores foram discípulos de Krishnamacharya. E todos eles vêm dessa linhagem Vaishnava. Então, os Vaishnavas, eles colocam Patanjali. Patanjali tem um lugar divino para os Vaishnavas, né? Ele ocupa um lugar de avatara parcial para os Vaishnavas. Então, Patanjali tem essa atenção muito grande e isso foi sendo trazido até chegar aqui pra gente, né? Essa atenção que Patanjali recebe. Então, só queria fazer esse comentário para a gente colocar os Shastras, né? Colocar Patanjali em perspectiva. São importantes? Com certeza, isso é inquestionável. Mas lembrando que tem diversas outras escrituras que vão trazer uma riqueza muito grande, ainda mais quando a gente fala em Hatha Yoga, né? Tem escrituras principais que não vão mencionar Patanjali e são posteriores. Então é importante a gente
manter isso em mente, né, para a questão de organização. Então, será que a gente pode falar que os Yoga Shastras é uma das escrituras mais importantes do yoga? Bom, a gente pode dizer que sim e que não ao mesmo tempo, né? Como eu falei, tem diversas outras escrituras que têm uma importância muito relevante, que acabam não recebendo tanta atenção. Mas Patanjali traz essa importância, como eu disse antes, né? Porque ele sistematizou. E é muito interessante que o primeiro sutra, ele já está falando, né? E agora, os ensinamentos do yoga. E agora, estou apresentando, né, os ensinamentos do yoga. Então, ele já deixa claro que ele não é o pai do yoga, que ele não criou isso tudo, que não foi ele o que trouxe isso pra gente. Ele já está avisando no primeiro sutra que ele está trazendo algo que já existe previamente. Então, é algo que é legal a gente saber, né? Ele não é o pai, ele não criou, ele tem uma importância, mas colocando o Patanjali num contexto, né? E aí, por que vale a pena estudar os Yoga Shastras, né? Como eu falei antes, trazer esse olhar profundo sobre a meditação, sobre o Samadhi, é muito enriquecedor. Ele faz um trabalho muito incrível de esmiuçando a meditação, os processos meditativos, o que atrapalha. Então é muito legal. O primeiro capítulo é riquíssimo, então vale muito a pena por essa questão da meditação, né? Ele fala muito dessa experiência direta do Samadhi, né? Que só pode ser alcançado através da disciplina, através da gente renunciar para onde os nossos sentidos estão nos levando o tempo todo, né? Os nossos desejos. E aí vai ter um entendimento diferente, né? Quando o olhar do Tantra vem para os sutras, eles já falam sobre uma renúncia do apego em vez de renunciar aos desejos, né? Exatamente. Então, tudo isso, esse caminho, essa experiência de Samadhi, Patanjali fala que só pode ser alcançada através dos dois pilares de Abhyasa, essa prática que é contínua, que é disciplinada, que envolve um esforço, uma dedicação, que é tranquila, que não é apressada, mas que se mantém perseverante e que se estende a longo prazo. Então, os pilares são Abhyasa, né? Essa prática constante, alongada, e Vairagya, que é o desapego, né? Essa renúncia. Então, é a gente conseguir evitar as coisas que a gente tem que evitar, né? Então, esses dois pilares para a gente conseguir chegar no Samadhi, da prática constante, perseverante, calma, tranquila, sem pressa de pular estágios. Então, é a constância, é a persistência, né, que importa. E Vairagya, esse desapego, essa renúncia em relação a tantas coisas, né? Aos sentidos, né, às informações que a gente recebe o tempo todo, aos frutos, às consequências das nossas ações. Então, Patanjali traz a importância desses dois pilares. E aí tem mais questões muito importantes que Patanjali traz nos Shastras, né? Ele vai falar do Kriya Yoga, o caminho da ação. Então, no primeiro capítulo, ele está falando, como eu disse antes, né? Ele está falando do Samadhi. Então, você que já aquietou sua mente, vamos embora, Samadhi. Então, ele já está falando com quem já está no caminho da meditação, esse primeiro capítulo. Para quem já conseguiu controlar, regular a mente. Aí chega lá no segundo capítulo, aí ele fala, né? Então, se você ainda não controlou a sua mente, né? Não acalmou, aquietou a sua mente, a gente tem aqui um caminho mais acessível que eu vou te mostrar. Então, Patanjali ele vai trazer, já no primeiro sutra do segundo capítulo, ele vai trazer o Kriya Yoga. Então, a gente ouve Kriya Yoga, né, tem diversos entendimentos diferentes, né? Tem estilo Kriya Yoga, tem Kriya Yoga da purificação, enfim, tem o estilo de meditação, Kriya Yoga. Mas o que Patanjali traz como Kriya Yoga é o caminho da ação. Então, o caminho da ação para Patanjali tem 3 passos, tem 3 estruturas, 3 pilares. Tapas, Svadhyaya e Svarapranidhana. Então, ele diz, né, que caminhando esses 3 passos, a gente vai cultivando sattva, essa qualidade de equilíbrio. E aí, com tapas, né, então vou falar um pouquinho de cada um. Tapas é essa vontade interna que a gente vai construindo, né? Tapas, a tradução direta é calor.
Então, é através do calor, através desse fogo interno que a gente vai sendo capaz de transformar, né? De cortar, de diminuir essa tendência da nossa mente de sempre buscar uma gratificação pelos sentidos, né? A gente vai quebrando isso através da autodisciplina. É um imenso comprometimento com nós mesmos, né? A ideia de etapas, mas ainda assim de uma forma tranquila, de uma forma gentil, que a gente não vá perturbando a clareza da mente ou que a gente não enfraqueça o corpo. Então é uma disciplina que é sáttvica, que tem equilíbrio, e essa disciplina vai gerar esse calor capaz de transformar hábitos, questões que estão atrapalhando a nossa caminhada no caminho do yoga. Então, ele fala dessas 3 estruturas, do caminho da ação, para quem ainda não acalmou a mente. Tapas, a autodisciplina, em seguida Svadhyaya. E Svadhyaya, Patanjali define, né, Svadhyaya como o estudo das escrituras. Então, a gente se aprofundar nesse conhecimento. Ele fala também de recitar mantras, recitar o Om. Então, ele vai trazendo algumas maneiras, né, de trazer Svadhyaya, esse autoestudo, né? E a gente vai estudando as escrituras, refletindo, trazendo para si, conseguindo aplicar na nossa vida, né? Então, tapas aliado à disciplina, aliado dos estudos, e aí o último pilar, segundo Patanjali, sendo Ishvara Pranidhana, que é uma entrega dos resultados das nossas ações para o divino, para Ishvara. Então é esse estado de devoção, né? É não esperar resultados voltados para o ego, mas é entregar esses resultados para o absoluto, né? Então esses são os pilares do Kriya Yoga, que Patanjali traz logo no primeiro sutra do 2º capítulo. Então isso também é algo que ele traz de muito legal, né? Um dos pontos que fazem valer a pena a gente aprender mais sobre os Shastras, né? Esse mergulho imenso, profundo na meditação no primeiro capítulo. E aí no 2º ele fala, né? Se você ainda não tá lá, tudo bem, não tem problema, vamos comigo, temos o Kriya Yoga aqui. E aí ele vai trazendo como a gente caminhar nesse caminho, nessa jornada do Kriya Yoga. E aí ele traz também, já nesse 2º capítulo, já mais pro meio, isso inicia, né, lá no capítulo 2, no verso 28, e vai até o capítulo... Sim, essa live vai ficar gravada, Fabi? Então, vai lá no 2º capítulo, no verso 28, até, se eu não me engano, no capítulo 3, no verso 8, ele vai falar sobre o caminho de 8 passos de Patanjali, que provavelmente é o motivo que ele é mais conhecido, né? Que a sua obra é mais conhecida, é esse caminho de 8 passos de Patanjali. Então ele passa bastante tempo falando sobre esse caminho de 8 passos, lá no meio, assim, quase no meio do 2º capítulo até o iniciozinho do 3º capítulo. Então aí ele começa a esmiuçar mais ainda, né? Então vamos lá, você quer caminhar essa jornada do yoga, você quer chegar ao Samadhi, tem um caminho das pedras aqui para você. Então Patanjali traz essa estrutura muito clara, muito bem detalhada. E como eu falei no início, né, a gente gosta de coisas detalhadinhas, né, mais mastigadinhas, que a gente saiba exatamente o que fazer. Então, Patanjali é muito importante por conta dele ter trazido essa estrutura tão clara pra gente. Então, são 8 passos, e aí ele começa, vou falar de uma maneira assim panorâmica, né? Acho que é legal a gente revisitar o que são esses caminhos de 8 passos. Ele começa com os yamas e os niyamas. Então, o primeiro passo são os yamas, segundo os niyamas, que ele vai trazer a questão da conduta, a questão do nosso comportamento, né? Como se fosse um código ético do yoga. E aí é interessante, né? Um adendo que ele começa de uma forma mais voltada para o externo, mais voltada para fora, e vai cada vez ficando mais sutil, mais internalizando isso tudo até chegar no 8º passo. Então é o caminho de recolhimento, né? De internalizando esse trabalho. O início desse trabalho é através do nosso comportamento, das nossas ações. Então, Patanjali via isso como uma maneira da gente ir se purificando para a gente adentrar esse caminho, né? Para começar esse caminho de uma forma mais preparada, digamos assim. Então, primeiro, segundo, yamas e niyamas,
Patanjali está falando de como a gente deve se comportar. Nos yamas, ele fala sobre as restrições externas que a gente deve fazer, né? Então, o que a gente deve deixar de fazer para que a gente conviva bem com o outro, para que a gente conviva bem com as pessoas ao nosso redor, os seres à nossa volta. Então, ele vai trazer como se fosse regras assim do que não fazer para viver bem em sociedade, em coletivo, com o outro. E aí são 5 pontos que ele traz. E aí nos yamas, aí começa a ficar mais sutil, né? Ele vai falar de como viver bem, como a gente observar internamente nossas ações para a gente viver bem com nós mesmos. Como a gente pode evoluir de uma forma mais eficiente, como a gente pode se preparar para crescer, para se desenvolver, para evoluir, nós com nós mesmos. Então, já vai ficando um pouquinho mais sutil, né? E aí, novamente, né, que nem nos yamas, ele traz 5 também niyamas. Então, aí é interessante que são 10 no total, né? E tem até estudiosos que vão comparar, né, os yamas e niyamas com 10 mandamentos, com outras doutrinas que trazem questões similares. Então, esse primeiro momento de Patanjali é falando do nosso comportamento, de como a gente age no mundo, com os outros e conosco, com nós mesmos. E aí vai começando a ficar mais sutil, né? Em seguida vem os asanas. Terceiro passo, as posturas. E aí, nesse momento, quando Patanjali está trazendo os sutras pra gente, ainda não se fala em asana em pé, ainda não se fala em asana como a gente conhece hoje em dia. Nesse momento, os asanas, eles são basicamente para meditação. Então é interessante, né, a gente contextualizar também como que isso surge, porque é uma postura confortável sentado para meditar. Então é a gente ir cultivando um corpo saudável, uma postura que seja tanto confortável, é o Sthira Sukha que ele fala, né? O conforto e a estabilidade no asana. A gente conseguir cultivar esses 2 aspectos, porque um corpo que, ai, minha lombar tá doendo, ai, tá desconfortável, putz, preciso me mexer. Um corpo que tá dessa forma, né, que tá com dor, que não está tão preparado para a meditação, não vai conseguir adentrar esses lugares mais sutis, porque o externo vai ficar chamando a atenção o tempo todo, né? Então a ideia de Patanjali, quando ele fala de asana, é a gente conseguir manter o corpo confortável ao mesmo tempo que estável, para a gente não prestar atenção, não ser chamado pela matéria, para a gente conseguir entrar nesses estados mais sutis para chegar ao samadhi. Então, asana é a postura física estável, confortável, Sthira Sukha, para que a gente possa viver, explorar, mergulhar mais profundamente na meditação. Então, em seguida ao asana, a gente tem os pranayamas. Então, pranayama é a gente alterar a nossa respiração natural com um intuito, né? Então, a gente tem diversas técnicas de pranayama e isso tudo como uma forma da gente ir atingindo lugares mais sutis, a gente ir caminhando para uma concentração. Então, tudo isso é uma preparação, né? O corpo físico, lá nos asanas, agora a gente está trabalhando com o corpo, com a camada energética, né? O Pranamaya Kosha, tratando da respiração do nosso prana, nossa energia vital. E aí, em seguida, como próximo passo, a gente tem Pratyahara. Então, Pratyahara, depois do pranayama, a gente já está entrando nesse estado mais imerso, mais interno. Então, vai percebendo que vai ficando mais sutil, né? Pra gente não mais ser levado pelos nossos sentidos. Então, nesse momento, minha visão já não tá mais chamando minha atenção, minha audição também não tá, o meu olfato, tato. Então, é um momento que os sentidos estão mais recolhidos. A gente não deixa enfim, os sentidos não deixam de estar ali, né? Então, não é um cancelamento, anular os sentidos, mas é uma forma dos sentidos não mais chamarem a nossa atenção, para que a gente consiga cada vez mais buscar esse recolhimento, né? Internalizar a nossa atenção. Então, Pratyahara é esse recolhimento dos sentidos. E é interessante que isso tudo está lá no capítulo 2. Até aqui, até o 5º passo, então eu falei, né? Yamas, niyamas, asana, pranayama, pratyahara. Então temos os 5 passos que são considerados os passos externos. Isso está lá no capítulo 2. Aí acaba o 2º capítulo, Patanjali vai lá para o 3º capítulo, aí ele fala dos 3 últimos passos, que na verdade são estágios da meditação, que ele chama esses 3 juntos de samyama.
Então, vai começar lá na concentração, em seguida ao Pratyahara. A gente está falando em concentração dharana, então é essa capacidade da gente manter a nossa atenção em um ponto. Então, é um momento que a gente se esforça para se concentrar, para em seguida, de fato, entrar no estado meditativo, né? Que é o que a gente chama de meditação dhyana. Só que, na verdade, Patanjali considera todos esses passos partes da meditação, né? Então, esse do meio seria a meditação, né? Em que os esforços se recaem a gente se mantém nesse lugar de meditação, mas sem esse esforço explícito, direto da concentração. Então, depois de tanto a gente se concentrar, se esforçar para se manter concentrado, concentrada, chega um momento que isso flui naturalmente. Então, é esse lugar, né, como se fosse uma suspensão da meditação, em que a gente está, o sujeito e o objeto estão começando a se fundir, né? E aí, no Samadhi, é essa absorção completa, né? Essa união que acontece do sujeito, do objeto, não existe mais diferenciação entre esses dois. Então, o Samadhi é uma absorção completa no estado meditativo, que seria o último passo, né? E é esse o objetivo de onde a gente quer chegar, que Patanjali vai traçando, para no fim das contas a gente chegar a Kaivalya, a grande libertação. Então, esse passo a passo, né, esses 8 passos de Patanjali, eles trazem essa estrutura muito clara, né? E aí tem até divergências nesse aspecto, porque Patanjali diz que a gente segue isso passo a passo, né? Passo 1, passo 2, passo 3. Só que é interessante porque hoje em dia muitos de nós iniciamos no yoga através do passo 3 do asana. Então, há muitas interpretações, né, de que não necessariamente precisa ser na ordem, a gente não precisa começar com yama, niyama, depois asana, né? Até porque hoje em dia não é exatamente assim que acontece necessariamente. Então, há um entendimento de que não precisa ser necessariamente na ordem de Patanjali, por mais que ele tenha dito que esse é o caminho, né? Que tem um intuito, tem um porquê de ter essa ordem. Então, hoje em dia, a gente vai tentando trabalhar todos, né, de alguma forma. E tem esse entendimento, né, que hoje em dia, tudo bem, por conta da forma que a gente acessa o yoga hoje em dia também, né? Mas o intuito original de Patanjali era ter essa ordem do externo caminhando para o mais sutil, para o mais interno. Então, como eu disse, né, no segundo capítulo, tá lá esses 5 primeiros passos, que são considerados o externo, e no terceiro capítulo estão os 3 últimos passos, que são considerados internos. Então, é como se o grande portal, né, do um para o outro fosse Pratyahara. É quando a gente recolhe os sentidos. Então, não estou mais sendo levado pelo mundo externo, pelos meus sentidos, pelo que está acontecendo à minha volta. A minha atenção já está toda aqui dentro. Já me preparei, já fiz os yamas, os niyamas. Meu corpo está aqui confortável, está estável, consigo ficar aqui tranquilamente. Pranayama, já estou refinando minha atenção, refinando meu prana, minha energia vital, recolhendo os sentidos, e agora vamos para a meditação, para o Samyama no capítulo 3. Então, e aí ele fala também dos kleshas, né? Então isso é muito interessante, que são os obstáculos, os impedimentos para o Samadhi. Então ele vai nos falando, né? Se a gente se manter no caminho do yoga, a gente vai deixando os kleshas, esses obstáculos, de lado. E ele vai falar dos 5 kleshas, né? O primeiro sendo a vidya, que é o véu do discernimento turvo, né? Da ignorância. Ele chama, a tradução seria ignorância, né? Ignorância espiritual, digamos assim, né? Que é esse não ter uma clareza. E aí esse seria a raiz de todos os outros kleshas, dos 4 outros restantes, né? Que seria o egoísmo, os desejos, esse apego aos desejos, as aversões e o apego à vida. Então ele vai falando cada vez, vai falando um pouquinho mais desses obstáculos que aparecem no nosso caminho, mas que se a gente trilha esse caminho de 8 passos, a gente vai eliminando cada um desses. Então, como começar a estudar os Yoga Shastras, né? São 196 aforismos, são frases curtinhas, simples, mas com um significado muito denso, muito profundo. Então, dá pra gente se manter estudando os Shastras, assim, por uma vida, por muito tempo. Então, acho que o primeiro passo, assim, que eu recomendaria, são 2 ao mesmo tempo, né?
encontrar uma versão que você se identifique, né? Um texto, um comentário que você se identifique, né? Então, ir olhando diferentes para você achar um que tem uma linguagem que você se identifique. Mas mais ainda até, eu acho que é encontrar um professor, uma professora experiente, que já tenha mergulhado muito nesse universo, né? Que você se identifique também com esse professor, essa professora, para você aprender e explorar isso de uma forma mais profunda. Então, encontrar uma obra que faça sentido para você, né? Um comentário ao lado de um professor que vá te guiando, né? Então, algumas formas legais de se aprofundar nos Shastras, né, é ter calma, porque é um ensinamento denso, né, não é numa leitura, vou ler esse final de semana aqui os Yoga Shastras, vou zerar Patanjali. A gente pode até ler, né, mas é uma obra que se a gente ler diversas vezes na vida, a gente vai ter cada vez compreensões diferentes e mais profundas. Então, explorar os Shastras sem pressa, né, ler com calma, vai fazendo suas anotações, vai refletindo, vai aplicando. E o que eu fiz, né, que vou até recomendar porque funcionou para mim, mas que não necessariamente precisa ser a sua forma, eu gosto muito de buscar referências diferentes. Eu acho que enriquece muito essa pesquisa, né, esse conhecimento. Então, saber qual é a tradição daquele comentarista, né, porque, como eu falei no início, tem diversas interpretações, tem comentários de diversos mestres, professores, saber qual é a tradição que ela está inserido ou inserida, para você colocar em contexto, em perspectiva, como eu falei no início. Então, buscar comentários, né, que seja acessível para você, que você se identifique. Mas uma coisa que eu fiz, que eu deixo de recomendação, é buscar diferentes interpretações, diferentes comentários, que aí vai te enriquecendo cada vez mais, e aí você vai percebendo a diferença entre as linhagens, né? Então, lembrando que hoje em dia a gente sabe que o que era considerado o comentário de Vyasa é o comentário do próprio Patanjali, mas além disso tem comentários de diversos mestres, né, diversos professores, que vão enriquecendo, vão esmiuçando mais ainda esse entendimento, né? E aí participar de grupos de estudos, eu acho que assim, é uma forma incrível de aprender mais, de aprofundar isso mais ainda, né? Porque para ter um entendimento mais aprofundado é necessário tempo, né? É necessário não ter pressa de consolidar esse conhecimento. E eu já vi diversos professores muito competentes fazendo esse trabalho por aí, né? De reunir, fazer grupos de estudos, ou então de fazer cursos que não são cursos de aprenda Patanjali em 3, 4 dias, né? É claro que isso tem um valor muito grande, né? Porque qualquer conhecimento, em algum momento a gente começa, né? Então, o início pode ser assim também, acho que não tem nenhum problema, mas a gente ter a calma e a tranquilidade de ir explorando, né? De saboreando esse conhecimento é muito legal. Então, esses grupos de estudos, né? Ou cursos que levam mais tempo, né? Para de fato a gente se debruçar sobre a obra e tendo um entendimento mais completo. É muito legal, né? Então, fazer essa imersão nesse texto sem pressa, eu recomendo muito, né? Então, quando a gente acaba lendo com pressa, não vai na fonte, né? Acaba que pode ir ficando lacunas. Então, é legal a gente se aprofundar de uma forma mais completa, né? Então, busca um específico, né? Um livro específico, um comentário específico que você se identifique. Eu, na verdade, peguei alguns, vou até deixar as dicas É porque, assim, a maioria dos que eu li não tinha tradução em português, então eu acabei lendo em inglês, né? Tem muita gente fazendo um trabalho incrível, assim, de cada vez mais explorar não só os sutras, mas onde ele estava inserido, toda a história, né? Buscar a fonte, pesquisar a origem, o contexto. Então, eu gosto muito de ter esse olhar amplo, né? O que fulano falou, o que fulana falou, o que tá todo mundo falando sobre isso aqui? Então, eu busquei diversas fontes diferentes, mas eu quero deixar uma indicação em português, que é a tradução direto do sânscrito, né, para o português, da professora Glória Arieira. Ela tem essa obra chamada O Yoga que Conduz à Plenitude, os Yoga Sutras de Patanjali, que é uma tradução muito incrível, vale muito a pena. Então, eu deixo essa em português, que é a que eu mais gosto. E as outras são em inglês, né? Então, se você tiver acesso, vou até deixar o nome caso você tenha acesso ou
queira saber, né, um autor muito legal, né, que ele é Vaishnava, ele é pesquisador acadêmico, é do Edwin Bryant, e o nome em inglês, né, Yoga Shastras of Patanjali. E aí tem Yoga Philosophy of Patanjali, e esse também é um clássico, é do Swami Hariharananda. Eita, não vou conseguir falar. Hariharananda, acho que foi. Então, esse também é um clássico, assim, um olhar mais do Sankhya. E aí tem também o próprio Iyengar comentando, né, luz, acho que não tem tradução esse, né, que a luz, a tradução seria luz sobre os Yoga Sutras de Patanjali, né, Light on the Yoga Sutras of Patanjali. Então tem obras muito legais, tem diversas outras, né, diversos outros comentários. Então, como eu disse, achar um que seja acessível, que você leia e vá compreendendo, vá entendendo. Melhor ainda se tiver o acompanhamento de um professor mais experiente, né, porque muitas vezes não fica muito claro o que querem dizer, né? Então, outro motivo também que eu gosto de ter várias opções, assim, é para a maneira que um fala, às vezes é diferente, né? Você vai vendo interpretações diferentes, traduções diferentes. Então, ter essa riqueza de opções eu acho muito legal. Mas um professor pode trazer, uma professora pode trazer isso para você também. Então, eu te incentivo, né, a mergulhar nesse universo de Patanjali, é muito interessante, traz um olhar muito legal lá do iniciozinho, né? E lembrando que, como eu falei no início, colocando em contexto, tem uma importância muito grande, sim, essa obra, os Yoga Shastras de Patanjali, mas lembrando que tem diversas outras obras, né? Quando a gente pensa em Hatha Yoga, tem obras incríveis, como eu falei, né? O Geranda Samhita, o Shiva Samhita, Hatha Yoga Pradipika. Então, a gente coloca Patanjali num lugar de holofote, de pedestal. Tem sua importância muito grande, sim, mas tem diversas outras escrituras que são a base do Hatha Yoga, mais especificamente, né? Então, eu queria agradecer muito a sua presença aqui, muito feliz de estar aqui com vocês. Te convido, né, para acompanhar sempre os vídeos, os canais, e te convido para comentar se tiver perguntas, comentários, qualquer coisa, fica à vontade para mandar uma mensagem. Vou responder assim que possível. E tenha um ótimo dia. Namastê. Até a próxima.